Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossa aula para os alunos do segundo ano. Ontem tivemos aula sobre redação. A Pro trouxe aí um gênero textual não tão conhecido por vocês, que é a anedota. E a Pro vai trazer agora a correção daquela atividadezinha que a Pro solicitou para vocês no grupo. Então vamos lá. No primeiro momento, a Pro disponibilizou um textinho para vocês. E eu vou ler esse texto porque ele vai ser utilizado para a gente responder. Então vamos aí, ó. O elefante e a formiga. Um elefante e uma formiga caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu bum bum bum, a formiga no seu ritmo pim pim pim. O elefante bum 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 e a formiga pim pim pim. Uma hora a formiga olhou para trás, dando uma risada e disse: Elefante, o que foi? Você não acredita na poeira que estamos levantando. Esta anedota está presente num site chamado www.paranocentro.com.br. Então, primeiro pergunta para vocês, qual é o gênero textual? Nós vamos escrever aí anedota. Qual é a função desse gênero textual? Divertir, causar risos. Como ele está organizado? Ele está organizado em parágrafo e diálogo. Vocês percebem que eles conversam, os dois, os personagens dessa anedota. Onde ele foi publicado? Então vocês vão vir aqui, ó, finalzinho do nosso texto, tem mostrando onde ele foi publicado. Tá bem aqui, a gente vai escrever esse site, que é o site que disponibilizou essa anedota. Então, aqui é a resposta do quarto. Quem são os personagens desse texto? Tá aqui bem no título, o elefante e a formiguinha. O que significava a expressão no texto que fala assim, bum, 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 bum? Justamente era o barulho feito pelo elefante quando ele andava. Vamos para o sétimo, que diz assim: leia esta fala. Você não acredita a poeira que nós estamos levantando. Quem disse essa frase? A formiguinha. 9. A quem se refere a palavra nós em destaque? Ao elefante e à formiga. No 10, o humor desta anedota está em: a formiguinha está no deserto, o elefante caminhar no deserto, a formiguinha pensar que seu rastro provoca muita poeira ou barulho produzido pelo passo dos dois. Com certeza esse aqui, né, gente? Por quê? Ela atribui aquela poeira também ao andado dela, quando a gente sabe que não é verdade. Quem estava produzindo aquela poeira toda era o elefante, por ser mais pesado. 2. Retire do texto uma frase interrogativa, quer dizer, uma frase que tem um sinal de interrogação, que seja uma pergunta, uma frase exclamativa, que pode ser somente uma palavra mostrando admiração, também constitui uma frase, e uma frase afirmativa. Então, todas essas a gente vai conseguir encontrar lá agora. Então, vamos retornar aqui para a gente fazer isso. A primeira é uma interrogativa, a segunda é uma exclamativa e a letra C é uma afirmativa. Então, vamos voltar aqui no texto e fazer isso agora. Então, ele quer primeiro uma frase interrogativa. Então, essa fala aqui dita por ele, ó, o que foi a frase do elefante? É uma pergunta, uma frase interrogativa. Aqui a gente tem até duas, para escolher. A primeira que diz elefante, ou você não acredita na poeira que estamos fazendo. Então, todas essas duas demonstram que ela está admirada. E no finalzinho tem um sinal de exclamação que a gente pode ser utilizada como exclamativa. Então, vamos procurar a nossa afirmativa, que diz assim: um elefante e uma formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. Aqui a gente tem uma frase afirmativa. Estou fazendo uma declaração afirmativa, quer dizer, estou dizendo alguma coisa afirmando que essa coisa estava acontecendo. Ok? Então, primeira frase, a gente vai colocar essa, o que foi, a pergunta feita pelo elefante.
A segunda frase você pode escolher tanto essa de baixo como a que fala elefante, que também é uma exclamativa. E a primeira a gente pode colocar essa bem no início do texto, que está afirmando alguma coisa. E o último, aí o 12, pede para a gente pesquisar uma anedota, né, e copiar no nosso caderno. Pede ajuda aí das pessoas mais velhas da casa de vocês, que com certeza elas vão saber dizer para vocês alguma coisa em relação a isso. Terminamos aí nossa correção de redação, vamos fazer agora mais uma revisão de ciências. A Pro trouxe para vocês um assunto que não está no livro de vocês hoje, mas que é um assunto bem legal para que a gente também já comece a aprender, porque no ano que vem, no terceiro ano, nós vamos ver de forma mais efetiva esse conteúdo falando sobre o planeta Terra, o planeta em que vivemos, né? Então é importante sempre aprender tudo sobre aquele planeta que nós precisamos cuidar tão bem por se tratar da nossa casa, da nossa moradia. Então vamos descobrir coisas. A Pro trouxe para aí vocês uma imagem, essa imagem aí representa o sistema solar. O que é o sistema solar, Pro? Sistema solar é o sistema que acomoda todos os planetas que fazem parte dele. No nosso sistema solar, temos aí a presença de 8 planetas. Então, quem são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antes, quando a Progil estudava, era criança como vocês, a gente tinha 9 planetas, tinha o planeta Plutão, mas ele deixou de ser considerado um planeta por ser um planeta muito distante do Sol e também muito pequeno. Então ele deixou de ter as dimensões necessárias para ser considerado um planeta. E agora ele é considerado um planeta não. Então ele não faz mais parte dos planetas que compõem o sistema solar. Em vez de 9, agora a gente só tem 8 planetas. Por que a Progil trouxe para vocês, no primeiro momento, a imagem do sistema solar? Para que vocês consigam perceber a localização do planeta em que vivemos nesse sistema solar. Essas linhas que vocês veem aí, essas linhas brancas, são as órbitas em que os planetas giram em torno do Sol. O que seriam as órbitas? Seriam caminhos. Cada planeta utiliza um caminho para dar a volta em torno do Sol. Claro que essas linhas brancas que vocês estão vendo aí, elas não estão realmente desenhadas no espaço. Elas são utilizadas como linhas imaginárias. Significa isso, a gente imagina essa linha aí para conseguir explicar para vocês o que seria uma órbita. Então a órbita é o caminho que aquele planeta sempre segue para que eles não se choquem uns com os outros. Nessa órbita do Sol, o planeta Terra é o terceiro. Então a localização do nosso planeta é o terceiro na órbita do Sol. Agora vamos falar sobre ele, porque a gente já aprendeu a localização dele no sistema solar. Terceiro planeta, não esquece. Então vou trazer aí para vocês uma imagem. Essa imagem é a imagem do nosso planeta visto do espaço. Então quando as pessoas vão ao espaço, quando as sondas de pesquisa vão ao espaço e tiram fotos do nosso planeta do lado de fora, vamos dizer assim, essa é a imagem onde eles conseguem captar. O que a Pro quer que vocês vejam através dessa imagem? A presença abundante de água. Toda essa parte azul que vocês conseguem identificar aí é água. A parte verde representa terra. Então, se a gente for realmente avaliar, o nosso planeta tem mais quantidade de água do que de terra. Poderia até ser chamado de planeta água. Existe uma música de um cantor aí que chama justamente o nome dessa denominação, Terra, Planeta, Água, justamente pela quantidade grande de água. Então vamos falar dele. O planeta Terra é o terceiro dos 8 planetas que fazem parte do sistema solar. Ele é também chamado de planeta azul e recebe essa denominação posto que grande parte do planeta é formado de água. Então, se alguém pergunta para vocês por que o planeta Terra também é conhecido como planeta azul, com certeza agora vocês vão conseguir dizer porque ele tem uma grande quantidade de água. A Terra
é o planeta em que vivemos. Ele tem a forma arredondada e levemente achatada nos polos e gira em torno de si e do Sol. Em relação ao Sol, sua posição é um pouco inclinada. Então, gente, presta atenção no que a prova vai dizer para vocês. Apesar de olhar e a gente pensar que a Terra é uma bolinha, ela é redonda. Mas aqui nos extremos, tanto em cima como embaixo, ela tem um leve achatamento. Esse planeta Terra realiza dois movimentos que futuramente a gente também vai estudar. Um que ela faz em torno dela própria e outro que ela faz em torno do Sol. Esse que ela faz em torno de si mesma tem a duração de um dia, quer dizer, 24 horas. Esse giro da Terra em torno dela própria, do próprio eixo dela, dá origem ao dia e à noite. E o outro, que é um movimento bem maior, que ela faz em torno da órbita do Sol, leva equivalente a 365 dias e 6 horas, que equivale a um ano. Então a Terra, para girar em torno do Sol, leva um ano, e para girar em torno dela mesma, ela só leva 24 horas. Só, né? A prova diz só como se fosse fácil. Ela é muito grande. Para girar em torno dela mesma e passar 24 horas, já dá para a gente perceber. Então vamos guardando informações aí. Vamos descobrir aí como a Terra se originou. Então, segundo os estudiosos, os cientistas, a Terra foi originada há 4,56 bilhões de anos. Olha como ela é velhinha, né? Ela antes era conhecida como um planeta prototerra. Só que nesse período ela sofria diversas colisões com outros astros que vagavam pelo universo, como a Terra. Uma dessas colisões teria sido a responsável pela formação da Lua. Então, qual é a idade aí da nossa Terra? 4,56 bilhões de anos. Vamos falar que o nosso planeta ele é formado com algumas características que a gente precisa saber. Quais características são essas, segundo ano? Primeira que a gente tem que saber é que a Terra e mais 3 planetas daquele sistema solar são planetas rochosos. O que significa isso? Tem a formação com rocha. Fora a Terra, quem tem essa mesma formação é o planeta Mercúrio, Vênus e Marte. Outra característica importantíssima para o nosso planeta é a presença de água no estado líquido. Outra coisa é o oxigênio, né? Que é o gás fundamental para os seres vivos respirarem. E ainda possui uma temperatura média de 14 graus, que torna possível até hoje, dia 29 de setembro de 2020, a vida na Terra. E essas mesmas características que nos possibilita viver no nosso planeta não é encontrada em nenhum planeta até hoje. Por que diz até hoje? Porque a gente sabe que o universo é objeto de estudos até hoje. Então pode ser que em algum momento, amanhã, dia 30, alguém descubra em outro planeta, desses 8 que a Pro apresentou para vocês, características favoráveis à vida. Isso não quer dizer a vida humana, pode ser qualquer tipo de vida. Então, quais características que permitem que a Terra tenha vida? O fato de ter água num estado líquido, o fato de possuir oxigênio na sua atmosfera e uma temperatura média de 14 graus, possibilitando que as pessoas, né, os seres vivos que aqui moram, sobrevivam. Tamanho, vamos falar de tamanho. Então, a Terra é o 5º maior planeta do sistema solar. De tamanho, ele é o 5º maior planeta. Já dos planetas de formação rochosas, que só são 4, a Terra é o primeiro. Preste atenção no que a Pro está dizendo. Dos 8 planetas que existem no sistema solar, a Terra é o 5º maior. Quer dizer, existem planetas bem maiores que a Terra. Mas daqueles 4 que a Pro apresentou para vocês, Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, que são formados por rochas, a Terra é o maior desses 4 planetas. Então ela tem aí 2 classificações. 5ª, no geral, que é os 8 planetas. Primeira, naqueles de formação rochosa. Vamos falar de algumas camadas. Então, a nossa terrinha, ela tem aqui camadas diferentes. Ela tem a camada, né, externa, que é a que fica em cima. Tem a camada
de dentro da Terra. E a gente vai descobrir isso agora. Essa camada externa, quer dizer, que fica do lado de fora, que a gente conhece como solo, é a nossa crosta. Depois a gente tem um manto, que é um magma pastoso, uma camada intermediária. O que significa isso? Deixa eu voltar aqui para vocês verem rapidinho. Ó, entre a camada do solo e o núcleo da Terra, existe outra camada chamada de manto. Ela é uma camada intermediária. Por que chama intermediária? Porque fica entre a externa, que a gente pode ver, e o núcleo que está lá dentro da Terra. Depois do manto, a gente tem um núcleo. O que a gente precisa saber sobre esse núcleo, gente? Ele é formado de níquel e ferro. E lá no centro do nosso planeta, existe uma temperatura de 6.000 graus. Quer dizer, é um lugar extremamente quente. Será que algum ser vivo conseguiria sobreviver a essa temperatura? Com certeza que não, né, gente? Se a gente pegar uma água em 100 graus Celsius, que é quando a água ferve, ninguém é capaz de suportar uma água fervente para colocar a mão. Imagine ter contato aí com o núcleo da Terra, que é o interior do nosso planeta, que tem aí uma temperatura de 6.000 graus. Fora essas, ainda a gente tem a classificação dos sistemas. O que são isso? Existe aí a camada de solo, né? De rochas e o solo. Existe a camada de água, a camada de gás e todos os elementos que permitem seres vivos viver. Então, cada uma tem um nome. A de terra, o solo, é chamada de litosfera. A hidrosfera corresponde à camada de água, tudo que é de água do planeta, água doce e água salgada é chamada de hidrosfera. Já todos os gases que compõem a nossa atmosfera, né, a camada de gás é chamada de atmosfera, onde está presente o nosso oxigênio. E a biosfera é todo local onde vivem os seres vivos, todos os seres vivos que moram no planeta Terra. A Pro vai postar para vocês um textinho falando sobre isso, sobre a nossa Terra e algumas perguntas referentes a esse conteúdo muito interessante que a gente viu hoje, né? Muito importante descobrir curiosidades sobre o planeta em que vivemos. Então vamos ficar por aqui, um beijão para vocês.